Olá, boa tarde, Jornal da Cultura. A primeira edição desta segunda-feira começa agora. Depois de anunciar que não iria mais, o presidente Bolsonaro sinaliza que viajará aos Estados Unidos. O número de mortos em avião russo que pegou fogo passa de 40. O piloto diz que perdeu o controle após a aeronave ser atingida e ter que voltar em pane ao aeroporto. Aumenta a procura de profissionais que falam espanhol por empresas brasileiras que vendem no mercado latino-americano. O veterinário norte-americano que faz pesquisas na USP desenvolve anticoncepcional que pode controlar a população de capivaras e evitar a disseminação da febre maculosa. Começam hoje as inscrições para as provas do Enem 2019. Um levantamento mostra que a população mundial está mais triste e que os brasileiros figuram entre os 10 povos mais preocupados e estressados do planeta. A gente começa esta edição falando de mercado de trabalho. Ser fluente em língua espanhola virou item essencial para quem precisa trabalhar em empresas que fazem negócios nos países latino-americanos. Olá, Victor, buenos días, como estás? Juan usa a língua espanhola todos os dias no escritório onde trabalha, que conecta produtos a influenciadores digitais. O fato de ser colombiano e ser fluente em espanhol, inglês e português foi determinante para conseguir a vaga de emprego. O inglês é o idioma universal, então todo mundo aprende inglês desde a escola. Só que o espanhol eu penso que agora está ganhando uma certa relevância, especialmente aqui no Brasil, porque a América Latina é o mercado mais próximo que tem o Brasil. E então eu penso que falar espanhol é uma grande oportunidade para as pessoas. Cada vez mais empresas contratam profissionais que saibam falar, além de inglês, o espanhol. A Camila é CEO de uma plataforma digital com mais de 30 mil pessoas cadastradas. Recentemente teve que contratar uma profissional argentina para atender uma empresa brasileira que exigia espanhol fluente. Os brasileiros que se candidataram não atendiam às exigências. Foi muito complicado. Até vieram muitos currículos, muitos perfis dentro da plataforma de entrevistas com pessoas falando espanhol, os portunhóis, mas não é bem assim, né? Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais, existem 122 mil estrangeiros profissionais trabalhando no Brasil. A maioria vem de países da América Latina e também Caribe. O estado de São Paulo ainda é a região que mais absorve essa demanda. 3 em cada 10 profissionais. Frio no inverno? De olho no mercado globalizado, principalmente com a relação comercial do Brasil com países da América Latina, esta escola de espanhol em São Paulo atrai cada vez mais alunos. Eu vou começar agora a trabalhar com novos mercados aqui na América Latina. Atualmente eu só trabalho com contato com a Europa. Então eu uso o inglês atualmente e agora estou focando mais agora no espanhol por causa desse contato com esses países latino-americanos. O ambiente de trabalho atualmente pede muito, principalmente na empresa onde eu trabalho, né, que é uma empresa argentina. Para quem acha que o idioma ainda é um problema que impede o crescimento profissional, a recrutadora de RH dá a dica. O que eu aconselho aí é as pessoas correrem atrás, tem várias ferramentas online disponíveis. Eu mesma consegui aí, aprender o meu inglês utilizando muitas ferramentas gratuitas. Evento discute esta semana em São Paulo o combate ao assédio moral nas relações do trabalho. Realizado pela Justiça Trabalhista, o evento é gratuito e aberto ao público, mas é preciso se inscrever pelo site. Quem tem outros detalhes para a gente é a repórter Vanessa Lorenzini. Boa tarde, Vanessa. Oi, Ana. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O Tribunal Regional do Trabalho promove na próxima sexta-feira o seminário Assédio Moral e suas reflexões. Quem vai explicar melhor para a gente sobre o evento é a juíza Patrícia Terezinha de Toledo, também uma das organizadoras. Patrícia, boa tarde. Gostaria de saber quais temas serão abordados. O evento será duplo. Teremos a assinatura de um protocolo de cooperação técnica entre as instituições trabalhistas, Superintendência do Trabalho, Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, do Estado de São Paulo, justamente para atuar em várias frentes dos temas trabalhistas. Foi escolhido o tema assédio moral por ser um tema de destaque no momento da sociedade. Qual que é o papel da Justiça do Trabalho no combate ao assédio moral?
O papel da Justiça do Trabalho é duplo. É no sentido de conscientização da população dos tipos de assédio moral e também no julgamento das reclamatórias trabalhistas. Desde o tipo de assédio moral mais simples, como também os assédios envolvendo instituições e empregados de diretoria da empresa. As pessoas podem denunciar qualquer grau de assédio ou só os mais graves chegam ao tribunal? Não, é admitida a denúncia de qualquer grau de assédio moral. Os canais são através da Superintendência do Trabalho Disque 100, que são os auditores do trabalho, e também pelo Ministério Público do Trabalho é possível haver denúncias, inclusive sem identificação de nome, anônimas. E depois, quando se transforma em processos, vem para o nosso julgamento. Muito obrigada pelas informações. O seminário é gratuito, mas tem que se inscrever até quarta-feira pelo site trtsp.jus.br. Ana, volto com você no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. A gente agradece também a juíza. Piloto do avião russo que fez pouso forçado e pegou fogo em Moscou diz que a aeronave foi atingida por um raio. O acidente deixou mais de 40 mortos e vários feridos. Embora não seja o primeiro acidente com o modelo, as autoridades aéreas russas decidiram manter em atividade as outras aeronaves semelhantes à que se acidentou. Ao menos 41 pessoas, incluindo 2 crianças, morreram a bordo de um avião de passageiros da companhia Russian Aeroflot, que fez um pouso de emergência em Moscou neste domingo. Esse vídeo, feito por um dos passageiros, mostra os momentos de terror a bordo do avião em chamas. O aparelho Sukhoi Superjet 100 fez a aterrissagem forçada no aeroporto Sheremetyevo, em Moscou, e pegou fogo após bater com a parte traseira e deslizar pela pista. Muitos passageiros conseguiram escapar pelos escorregadores de emergência, que foram inflados na porta da frente após o pouso forçado. O avião, antes de retornar para Moscou, tinha como destino a cidade de Murmansk, no norte do país, e levava 73 passageiros e 5 tripulantes. O serviço de monitoramento de voos mostrou que a aeronave sobrevoou Moscou em círculo 2 vezes, antes de fazer a aterrissagem de emergência, após cerca de 45 minutos. O piloto, que sobreviveu ao acidente, declarou que o avião foi atingido por um raio e perdeu a comunicação por rádio e a conexão dos computadores de bordo, entrando repentinamente em modo de controle manual. Equipes de resgate também fizeram uma varredura nos destroços e recuperaram as caixas pretas com as gravações e informações do voo. O ministro dos Transportes russo, Yevgeny Dtryk, disse que não há motivo para manter em solo outros aviões Sukhoi Superjet 100. A companhia Russian Aeroflot opera com mais de 50 aviões do mesmo modelo, que já esteve envolvido em outros desastres. Após o acidente, uma petição online foi lançada exigindo a proibição desse modelo de avião. O ministro da Saúde alemão quer expulsar das creches as crianças que não forem vacinadas contra o sarampo. O ministro Jens Spahn disse que seu objetivo é erradicar o sarampo no país. Surtos da doença foram registrados em vários estados alemães. Um projeto de lei criado pelo ministro determina que os pais que se recusarem a vacinar os filhos receberão multa de até 2.500 euros e as crianças serão expulsas das creches. Segundo a Organização Mundial da Saúde, surtos de sarampo em vários países causaram a morte de 136 mil pessoas no ano passado, um aumento de 50% em relação a 2017. No Caribe, um navio colocado em quarentena por suspeita de casos de sarampo a bordo volta ao porto na ilha de Curaçao. O navio Free Winds, de 120 metros, estava a caminho da ilha de Santa Lúcia, no Caribe, quando um caso de sarampo foi identificado na embarcação. 318 pessoas estão no navio, entre passageiros e tripulantes, que é operado pela Igreja da Cientologia. As autoridades colocaram o navio em quarentena para evitar a disseminação da doença, que tem alto grau de contaminação. O navio atracou sábado no porto da ilha de Curaçao, no Mar do Caribe, e as autoridades de saúde embarcaram para avaliar a situação. A quarentena é necessária pelo ressurgimento do sarampo em todo o mundo, causado, segundo as autoridades de saúde, pela desinformação sobre a vacina. O aumento no número de casos de sarampo só nos Estados Unidos passa das 700 ocorrências, o maior dos últimos 25 anos.
O governo de São Paulo lança o projeto Inova Educação e anuncia uma parceria com o Instituto Ayrton Senna. O repórter Sérgio Colassino acompanha e tem outras informações para a gente ao vivo sobre este assunto. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. O Inova Educação é um novo projeto pedagógico que começa já a partir do próximo ano letivo, a partir de 2020, em todas as escolas da rede estadual. 2 milhões de estudantes dos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também do ensino médio, vão ter mudanças na grade curricular. Entre essas mudanças estão: os estudantes terão 7 módulos de aula de 45 minutos e não mais 6 de 50. Com isso, o tempo de aula aumenta 15 minutos por aula. Os alunos terão 2 aulas por semana de uma atividade chamada Projeto de Vida, uma de tecnologia e outras 2 chamadas eletivas. Essas eletivas podem abranger empreendedorismo, ética e cidadania ou artes, por exemplo. A intenção é levar o diferencial do ensino nas escolas de tempo integral para as escolas de tempo regular. Hoje também o governo anunciou uma parceria com o Instituto Ayrton Senna. O Instituto vai implantar em 24 escolas do estado de São Paulo esse projeto pedagógico ainda esse ano e assim ajudar na implementação do projeto no ano que vem, aí sim, em todas as escolas da rede estadual aqui em São Paulo. Ana. Obrigada, Sérgio. Um veterinário norte-americano no Brasil há 10 anos faz uma pesquisa que pode controlar a população de capivaras e, com isso, diminuir a transmissão da febre maculosa, a doença do carrapato. A pesquisa é feita com um grupo de animais que vive numa região metropolitana de São Paulo. Quem frequenta a cidade universitária na zona oeste de São Paulo já deve ter notado os moradores que vivem às margens da Raia Olímpica. Hoje são cerca de 50 animais. Há 5 anos, eram apenas 2 adultos e 5 filhotes. Eles foram perdendo seus ambientes naturais por destruição, por queimada, mata, caça, enfim, inclusive do grande predador deles, que é a onça, tanto parda como pintada, e eles vieram buscando alimentos e ambientes mais adequados para a sobrevivência da espécie. E com isso, eles foram chegando nos grandes centros urbanos e se adaptando. Há 3 anos, o pesquisador americano Derek estuda uma maneira de controlar essa população. Seu doutorado na Faculdade de Veterinária e Zootecnia da USP é elaborar uma espécie de anticoncepcional para as capivaras. O projeto é uma vacina que provoca a formação de anticorpos que inibem a produção do hormônio reprodutivo da capivara. Com isso, os animais ficam inférteis. Mas também observamos que essa vacina, ela permite a integridade do grupo social, do comportamento social desses animais, que é muito importante. Mais ainda, em relação do macho dominante, que é o principal reprodutor, ele mantém o que se chama um comportamento agonístico, ele defender as fêmeas, e essa é uma outra parte muito importante para realmente ter uma estratégia efetiva. A capivara é um animal selvagem. Apesar de não ter um comportamento agressivo, pode ser perigoso ao ser humano. Ela é hospedeira do carrapato estrela, transmissor da febre maculosa. Em 2018, foram registrados 103 casos da doença e 56 mortes no estado de São Paulo. As capivaras da Raia Olímpica não possuem a bactéria causadora da febre maculosa, porque não tiveram contato com animais contaminados. Segundo o pesquisador, o próximo passo da pesquisa é colocar em prática a vacina em áreas endêmicas da febre maculosa. Ele acredita que, se a droga surtir efeito, deve reduzir em até 90% a população de capivaras em cada área. Com isso, a febre maculosa poderá ser controlada em até 2 anos. Tem a chance que realmente podemos controlar a doença, a transmissão dessa doença. Mas é um modelo agora, uma hipótese. São animais protegidos por lei, pertencem à fauna brasileira, então nós não podemos em momento algum atentar contra a vida das capivaras. Por isso a importância de se desenvolver projetos de pesquisa, dentro de um contexto de controle populacional, para que a gente mantenha a qualidade de vida desses animais, mas ainda assim a gente tentando fazer um controle dessas populações. Veja a seguir, ciência cada dia mais perto de criar um homem biônico. Estudo mostra que cerca de 30 tecidos e órgãos produzidos em laboratórios estão em estudo no mundo todo.
E ainda, Hamas propõe cessar fogo depois de disparar quase 700 foguetes contra Israel, que atacou 350 alvos dos palestinos em Gaza. A gente volta rapidinho. Estamos de volta para falar de um novo acordo de cessar-fogo entre Israel e Palestina, que foi anunciado após um fim de semana de ataques e retaliações entre os dois países na faixa de Gaza. Lideranças palestinas em Gaza e Israel acertaram hoje um cessar-fogo negociado pelo Egito depois da escalada de violência entre o exército israelense e grupos armados palestinos ter deixado 25 mortos em 2 dias. Nos ataques no final de semana, mísseis e foguetes disparados da faixa de Gaza mataram 3 civis em Israel, enquanto contra-ataques de Israel mataram 12 palestinos, na maioria militantes, em uma intensificação dos confrontos na fronteira. O exército israelense afirmou que atacou 350 alvos de grupos militantes em Gaza e que 690 mísseis foram disparados contra cidades e vilas no sul de Israel desde sexta-feira. Muitos deles foram interceptados pelo sistema de defesa. Em uma ação direcionada, o exército de Israel matou um dos comandantes do Hamas. Segundo o exército, ele era responsável por transferir fundos do Irã para facções armadas em Gaza. O cessar-fogo deveria entrar em vigor na madrugada desta segunda, mas a Jihad Islâmica acusou Israel de atrasar a implementação do acordo mediado pelo Egito com o objetivo de encerrar a violência. Israel não confirmou o cessar-fogo, mas levantou as restrições à circulação de pessoas na região de fronteira com Gaza, incluindo a reabertura de escolas, e a situação na região é de retorno à rotina. Cerca de 30 tecidos e órgãos produzidos em laboratórios estão em estudo no mundo todo e cientistas avançam numa espécie de quebra-cabeças do corpo humano artificial. Um ser humano com uma visão especial e um poder. Mas a Claire queria apenas reconquistar a mobilidade perdida no acidente em 2006. Com a prótese computadorizada, ela repete praticamente todos os movimentos de uma perna normal. Ela tem uma memória interna e você personaliza a prótese de acordo com o paciente. Essa memória, né, ela vai memorizar justamente a velocidade com que eu, Claire, caminho, né? A velocidade com que eu, Claire, gosto de descer as escadas. O Sérgio também precisou de próteses depois de um choque elétrico em 1990. Em 30 anos, ele experimentou as mudanças nessa área. A mão mecânica tem habilidades que a versão humana não é capaz de fazer. Quando eu faço isso para as crianças, é algo fantástico. O brilho no olho deles é algo inacreditável. Então, eu imagino que essa evolução tecnológica é um avanço para as futuras gerações também. Então, essa ideia de suplantar o homem, etc., é uma questão de uma geração que está vivenciando esse processo. O avanço da ciência e da tecnologia tornou inevitável uma pergunta e provocou um debate que domina áreas como o esporte. Afinal, a evolução de ferramentas como esta será capaz de criar um super-homem? No futuro, construir um ser humano pode deixar de ser ficção. A ciência já realizou implantes de uretra, bexiga, traqueia e vasos sanguíneos artificiais. E tem estudos avançados para criar em laboratório dentes, rins, fígado e neurônios. Diferentes tipos de coração artificial também são realidade. Estes chips e circuitos não parecem, mas são um nariz artificial. Ele distingue cheiros além da capacidade humana. Por enquanto é um projeto de pesquisa, mas pode ser o primeiro passo de um super olfato. E quem sabe olho, braços e pernas biônicos. Qualquer semelhança com um super-herói não é coincidência. Além de voar, a armadura dá ao Homem de Ferro um processador de áudio e uma visão em realidade aumentada. Eles têm características muitas vezes superiores às características biológicas. A gente falar de um ser humano construído totalmente de uma maneira artificial, eu acho que a gente está muito longe ainda. Porque o nosso cérebro, esse pedaço da nossa máquina, ele é muito complexo ainda de se emular. No mundo real, projetos de exoesqueleto ampliam a força do usuário. São invenções milionárias. Construir o homem biônico exige mais que dinheiro.
Este estudante usou conhecimentos de medicina, biologia, eletrônica e mecânica para desenvolver o braço robótico. O projeto custou R$150. Hoje em dia, com o avanço das tecnologias como impressora 3D, a própria eletrônica, de fato, possibilita você construir isso, por exemplo, num futuro muito próximo dentro da sua casa. Eu estudo tecnologia, costumo dizer, e tecnologia só é tecnologia se ela servir para ajudar pessoas de fato. O projeto custou R$150, imagina isso, muito barato. Hoje começam as inscrições para as provas do Enem 2019, Exame Nacional do Ensino Médio, que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. Os candidatos têm até o dia 17 de maio para se cadastrar no site. E após o cadastro, não podem esquecer de pagar a taxa de inscrição no valor de R$85. Dentro desse período, pessoas com deficiência, gestantes e também lactantes podem solicitar atendimento especial para os dias de prova. Outras informações você encontra no site oficial do Enem. Depois de ter anunciado desistência da viagem para receber o prêmio Personalidade do Ano pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro sinaliza que vai aos Estados Unidos. A comemoração tem sido alvo de resistência. Espaços de eventos recusaram alugar os locais. Patrocinadores retiraram o apoio. E, por último, o prefeito democrata de Nova York fez críticas em tom de deboche a Bolsonaro. Bolsonaro falou com os jornalistas depois de descer do carro para cumprimentar apoiadores ontem, em frente ao Palácio da Alvorada. Ao responder se desistiu da viagem por causa de críticas do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, a ele, Bolsonaro respondeu. Na sexta-feira, Bolsonaro anunciou ter desistido de participar da homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, marcada para 14 de maio, por causa dos ataques do prefeito de Nova York e da pressão de grupos de interesse. Bolsonaro também afirmou que os ataques caracterizavam a ideologização da atividade. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, é do Partido Democrata, rival do Partido Republicano do presidente Donald Trump. No sábado, de Blasio comemorou em tom de deboche a desistência de Bolsonaro. Ele disse que valentões normalmente não aguentam um tranco. De Blasio também afirmou que o ódio de Bolsonaro não é bem-vindo em Nova York. O vice-presidente Hamilton Mourão rebateu nas redes sociais as críticas do prefeito. Mourão disse que de Blasio ataca Bolsonaro sem conhecê-lo e ofende todo o Brasil, que é representado democraticamente por seu presidente. Mourão ainda afirmou que de Blasio surpreendeu quem tem Nova York como a cidade que universalmente acolhe pessoas de todas as origens, culturas, crenças e opiniões. Os brasileiros estão entre os 10 povos mais preocupados do mundo. E além de preocupação, sobra estresse por aqui, segundo o levantamento norte-americano. Quando a economia desacelera, menos investimentos e empregos são gerados. E o resultado disso é mais estresse para a população. A pressão, a cobrança, O estresse do trabalho. Todo trabalho tem o seu estresse. A rotina também gera cansaço e preocupação. Filhos, casa, trabalho. A vida assim, ela é meio corrida, né? A gente trabalha, tem filhos, estuda, então ela é meio estressante sim. Dia a dia é terrível, eu tenho que ir lá. A pressa é tanta que não dá nem para dar uma pausa para a entrevista. Eu estou na correria. Segundo o Instituto Gallup, que levantou o humor de mais de 150 mil cidadãos de 140 países, 4 em cada 10 brasileiros se sentem estressados. E o sentimento de preocupação é ainda maior. 6 em cada 10 se dizem preocupados. Entre as populações com sentimentos negativos, o Brasil está na 15ª colocação entre 34 posições. E entre os países da América Latina, estamos em penúltimo lugar, à frente apenas do Haiti. O que mais preocupa o povo brasileiro hoje é o emprego que não tem. A situação financeira, que mais me estressa. Falta de dinheiro, o movimento está fraco. Ainda de acordo com o levantamento, o mundo também está mais triste. 3 em cada 10 cidadãos do globo estão descontentes. Mas o que será que tem desanimado as pessoas por aqui? No momento, o que está me deixando triste é a situação que o Brasil está. A política, eu acho que me deixa muito triste saber que os nossos governantes usam muito mal o nosso dinheiro público. É um menino. O novo herdeiro do trono britânico nasceu hoje em Londres.
Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, deu à luz um menino. O novo integrante da família real britânica nasceu às 5 horas e 26 minutos da madrugada de hoje, com 3 quilos e 260 gramas. E é o primeiro filho do casal. O príncipe, que ainda não teve o nome declarado, ficará em 7º lugar na linha de sucessão ao trono britânico. O anúncio foi feito pelo Instagram de Harry, declarando que a duquesa, Meghan e o bebê passam bem e que o casal gostaria de agradecer ao público pelo apoio do período especial em suas vidas. Entre as informações, a principal esperada é o nome do bebê, que, como a tradição, é alvo de inúmeras apostas. Os nomes favoritos estão entre Arthur, Albert, Charles, James e Philip. O príncipe confirmou que o casal ainda não escolheu um nome para seu filho e que precisam de tempo para decidir. Ele descreveu o nascimento do seu primeiro filho como a experiência mais inacreditável que podia ter imaginado. Quanto à primeira aparição pública do novo herdeiro, o príncipe Harry sugeriu que em 2 dias todos poderão ver o bebê. 2 dias. Logo depois do Jornal da Cultura, primeira edição, vem o Momento Papo de Mãe. Mariana já está aqui com a gente para falar do tema de hoje, que é importantíssimo, educação financeira, importantíssimo para educar os nossos futuros adultos, né? Verdade. De forma mais tranquila, mais feliz, mais organizado com as finanças, né? E você sabe que ensinando as crianças, elas também podem ensinar os pais, que muitas vezes não tiveram essa educação financeira, né, na escola. Então, é importante, sim, ensinar as crianças. Quem são os convidados? Então, a gente traz uma mãe que veio com um filhinho de 6 anos, que já está aprendendo aí essa educação financeira. E o nosso convidado principal é o Elmo, da Sésamo, porque ele faz parte de um projeto chamado Sonhar, Planejar e Alcançar, que é um projeto, aí, olha a gente com o Elmo. E o Elmo dá várias dicas para as crianças. A garotada vai adorar assistir o Momento Papo de Mãe hoje com os pais, viu, Ana? E é interessante, porque é um assunto que faz muita diferença para o futuro dessa criança, né, desse adulto, e brincando, né? Isso que é legal, né, Mariana? Sim, porque as crianças aprendem muito brincando, né? E esse é um projeto que vai para as escolas públicas, então as crianças aprendem a lidar com dinheiro, a fazer conta, e daí os pais também passam a lidar com isso em casa, conversando com as crianças sobre dinheiro, ou quando vai ao supermercado, vai a alguma loja, trazendo essa realidade para a criança. É importante falar sobre dinheiro com os filhos. Maravilha. Obrigada, bom programa, boa semana e até amanhã. Até, obrigada. Exposição presta homenagem a Stanley Kubrick, diretor de clássicos do cinema como 2001, Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica e Nascido para Matar. E ainda, depois de um ano fechado para reformas e modernização do acervo, o Museu da Imigração Japonesa reabre em São Paulo. A gente volta rapidinho, não sai daí. Depois de um ano fechado para reformas e modernização do acervo, o Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil já foi reaberto. São mais de 100 mil itens entre objetos, fotos e documentos que contam a história da chegada dos primeiros imigrantes japoneses às terras brasileiras. O Tiago veio conhecer o novo museu com a família. Com a ajuda da tecnologia deste sistema de buscas, ele pôde descobrir mais sobre seus bisavós que imigraram para o Brasil. Esse daqui é o Kin Hirokawa, ele foi o pai da minha avó, da minha batiã. E esse daqui é o nome da família, Hirokawa, como se escreve em japonês, e o nome dele. É uma forma de recuperar um pouco da história da família, de pessoas que eu não cheguei a conhecer e de outras que eu conheci, mas pude conviver muito pouco. O museu, que fica na Liberdade, bairro oriental de São Paulo, recria as impressões que os imigrantes japoneses tiveram quando chegaram ao novo país, como os animais encontrados na mata. E como eles moravam e viviam nos primeiros dias na nova terra. Esta sala reúne objetos e documentos doados pelos imigrantes. O objetivo aqui é entender melhor que país é o Japão. Nós queríamos que nossos descendentes, netos e também todos os brasileiros, todos os visitantes soubessem de onde vieram os japoneses, que cultura, que história que eles têm para ter vindo aqui ao Brasil. O dia escolhido para o museu reabrir suas portas foi o último dia 30 de abril, mesma data em que Akihito abriu mão do trono e passou o poder a seu filho Naruhito.
Uma exposição traz fotos das visitas ao Brasil do agora imperador emérito do Japão. O Guilherme mergulhou na história dos antepassados durante a visita que fez ao museu. Mesmo eles já tenham morrido, eles continuam sendo uma pessoa ainda especial. Diante das incertezas da economia, empresários estão em compasso de espera antes de investir na abertura de novas vagas de trabalho. O Wilson não sabe o que é ter carteira assinada há 3 anos. Fez cursos de vigilância, é técnico em informática e tem experiência, mas ainda sente dificuldade para se recolocar. A gente vai vivendo de bico, né? Faz um bico ali, faz em casa, né? Aí a gente bota em prática o que a gente aperfeiçoou, né? Mais de 13 milhões de brasileiros estão na mesma situação. Nenhum setor da economia contratou nos 3 primeiros meses do ano. Geralmente, o primeiro trimestre do ano tem taxas de desemprego maiores, pela dispensa dos trabalhadores temporários contratados para o Natal. Mas no começo de 2019 havia uma expectativa de melhora econômica e de geração de vagas, em razão da tão aguardada reforma da Previdência. Para este economista, enquanto o projeto não passar pelo Congresso, os empresários não vão sentir segurança em investir. Existe uma relação de causalidade entre a crise econômica e a crise fiscal, ou seja, o problema fiscal gerando um problema de endividamento e de crise econômica. E aí, quando você olha o problema fiscal brasileiro e tenta entender as causas desse problema fiscal, a grande causa, a número 1, é a questão do déficit da Previdência. Hoje, qualquer decisão de investimento, de abrir uma nova unidade, expandir uma fábrica, expandir um negócio, essa decisão, o custo e o benefício tem que ser muito bem pensado. É o que o Fábio está fazendo. A agência dele de realidade virtual precisa de pelo menos mais 2 funcionários. A demanda até que está alta, só que por conta da reforma da Previdência que não está aprovando ainda, estamos segurando um pouco as contratações e estamos em contrapartida terceirizando esses serviços. O PSDB faz convenção e tem novo presidente em São Paulo. O ex-deputado estadual Marco Vignoli, de 34 anos, assumiu a presidência do PSDB em São Paulo. A convenção estadual foi realizada ontem na Assembleia Legislativa. Vignoli é secretário de Desenvolvimento Regional do Estado. De tendência liberal, ele disse que o objetivo do partido é eleger 200 prefeitos em todo o estado nas próximas eleições. A convenção reuniu o presidente do PSDB, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o governador João Dória, o prefeito Bruno Covas e o senador José Serra. Uma campanha da Faculdade Zumbi dos Palmares quer corrigir a imagem de um dos maiores nomes da nossa literatura. A foto clássica de Machado de Assis foi recriada para mostrar que o escritor era negro. Nunca lhe disse isto, mas já agora confio-lhe tudo. Mariana mordia o lábio sem dizer mais nada. Palavras de Machado de Assis, um dos fundadores e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, um dos maiores nomes da literatura brasileira, que morreu em 1908, deixando tantas obras e um questionamento histórico. Dom Casmurro e aquela eterna dúvida, né, de se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Jornalista, cronista, contista, poeta, romancista, teatrólogo. Para muitos, Machado de Assis foi um gênio que usou as letras como ferramentas para transformar em obras-primas o cotidiano do Brasil no século XIX. Dá um novo rumo à nossa literatura. Ele tira daquela questão de ficar só no romantismo, ele começa a mostrar uma realidade. Aí vai uma crítica à questão de como era machista, misógina, racista também. O autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas acabou virando personagem de outra história. Nasceu Joaquim Maria Machado de Assis, um negro que teve a imagem alterada ao longo dos anos. Na Academia Brasileira de Letras você tem informações mais objetivas sobre isso. E as suas primeiras obras, ele parece sim, não é? Com a sua coloração bem mais escura, muito próxima do negro, não é? Brasileiro. Agora, uma campanha da Faculdade Zumbi dos Palmares tenta reescrever uma parte da narrativa.
e dar ao rosto do escritor a cor que lhe pertenceu. A campanha Machado de Assis Real recriou a foto clássica do autor, que pode ser baixada e impressa em diversos formatos e usada para substituir nos livros a antiga, em que ele aparece embranquecido. No fim da história, a ideia é que quem abra um livro de Machado de Assis saiba exatamente quem ele foi. Somos um povo de grandes heróis, de grandes personagens, de grandes invenções, não é? E de grandes realizações. E que, portanto, a gente precisa continuar a ter orgulho, né? Primeiro de ser brasileiro, mas fundamentalmente de sermos negros. O Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, está com uma exposição que usa as imagens aparentemente aleatórias que postamos nas redes sociais para fazer arte. A ideia da exposição é que o usuário possa fazer uma imersão dentro da própria rede social. Um algoritmo utiliza a inteligência artificial e seleciona as melhores postagens, com mais likes, mais comentários. E aí o usuário tem uma leitura de tudo com que ele contribui na internet. A gente acredita que nessa década e na próxima década a gente vai experimentar experiências digitais que hoje estão restritas a celular e computador, e elas vão ganhar escalas de arquitetura como essa. Você vai passar a experimentar fora das telas de computadores e celulares. Nesse prisma, o primeiro tema que a gente traz é uma reflexão sobre o que cada usuário está contribuindo para construir a internet. Metade do conteúdo que é consumido é alimentado pelos próprios usuários, né? Então, o que a gente está jogando para ser consumido pelos nossos amigos, pelos nossos parentes e até por desconhecidos. É uma reflexão leve, divertida, não tem o objetivo de ser nada profundo, dura 1 minuto e 40 segundos e é mais ou menos essa a ideia. E por que é tão interessante vir aqui conferir essa exposição? Primeiro do que o que a gente coloca no nosso próprio Instagram normalmente são momentos interessantes para a gente. É o nascimento do filho, é um casamento, é um aniversário, é um réveillon, são momentos marcantes. Segundo, que você vai ver isso de uma forma exposta com uma estética maravilhosa, são milhares de monitores na sua percepção, com uma estética única, e eu acho que isso faz do Musée Mofmil uma experiência muito interessante. Obrigada, Felipe. A exposição fica até o dia 20 de maio. A entrada é gratuita aqui no edifício do Banco do Brasil, na Avenida Paulista. 2 décadas após a morte de Stanley Kubrick, o legado do diretor de clássicos do cinema está em exposição em Londres, onde ele viveu por 40 anos. Dos figurinos usados no filme Laranja Mecânica, aos objetos de cena de Nascido para Matar, a exibição dedicada a Stanley Kubrick foi aberta em Londres com objetos da obra cinematográfica do falecido diretor norte-americano 20 anos após sua morte. Catarina Kubrick, filha do diretor, diz que nunca jogaram nada fora. Tudo foi catalogado e armazenado corretamente, o que permitiu a exposição. Roteirista, diretor e editor, Stanley Kubrick era conhecido pelas pesquisas minuciosas e atenção aos detalhes ao fazer filmes marcantes em vários gêneros. Misturou sentimentos e futurologia com o clássico da ficção científica, 2001, Uma Odisseia no Espaço, do escritor Arthur C. Clarke, ganhador dos Oscars de direção, roteiro e efeitos especiais. Em O Iluminado, baseado na obra de suspense do escritor Stephen King, Kubrick destilou o terror psicológico com o ator Jack Nicholson. A exposição fica aberta ao público até setembro. E uma notícia triste para o planeta. A ONU divulgou hoje que 1 milhão de espécies de plantas e animais estão ameaçados de extinção pela ação humana. O estudo envolveu 145 cientistas de 50 países e revisou mais de 15 mil pesquisas. Os cientistas destacam 5 principais causas de mudanças de grande impacto na natureza nas últimas décadas: perda do habitat natural, exploração das fontes naturais, mudanças climáticas e poluição. Com essa notícia, infelizmente, a gente encerra o Jornal da Cultura, agora 1h44. Uma ótima tarde, boa semana e a gente se vê amanhã aqui. Até lá.